A paz de Jesus, meu irmão, a paz de Jesus, minha irmã, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre a carta ou a epístola aos Efésios, tá bom? Eu já peço que você possa se inscrever, caso não seja inscrito aí no canal, que você possa compartilhar com alguém, dar uma curtida e colocar alguma mensagem. Isso tudo ajuda na divulgação do vídeo. Carta aos Efésios. Nós vamos começar a ler amanhã, dia 3 de março, né? Quem está lendo a Bíblia aí diariamente, né? Seguindo esse livrinho aqui do Monsenhor Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia no meu dia a dia. Amanhã a gente começa a ler a carta de São Paulo aos Efésios. O primeiro ponto importante e interessante que eu quero começar a falar sobre esta carta, esta epístola, é que até o ano de 1792 não existia dúvida a respeito da autoria dessa carta. Era de Paulo. Mas a partir desse ano de 1792 começou a ter um questionamento a respeito da sua autoria. Um cara chamado Evanson começou a questionar se realmente era de Paulo. E a partir daí, duas correntes de estudiosos se dividiram no diálogo, no debate, na discussão a respeito desse tema. A corrente católica acredita que a carta é de Paulo. E a corrente protestante acredita que a carta não é de Paulo. Por que eles acreditam que não seja de Paulo esta carta? Por três motivos. O primeiro é o estilo da escrita. Paulo é muito espontâneo nas outras cartas que comprovadamente são de sua autoria. E nesta, ele tem um estilo professoral, como um professor escrevendo. Então, eles questionam por que ele mudou o estilo. O segundo motivo pelo qual eles questionam a autoria de Paulo é o uso demasiado de palavras novas. Algumas terminologias que, segundo estudos, eram características dos anos 80. E nós sabemos que Paulo morreu martirizado ou no ano 62 ou no ano 64. Então, na carta aos Efésios, aparecem palavras, terminologias que eram posteriores à sua morte. E o terceiro motivo pelo qual eles questionam a autoria é o uso demasiado de expressões ou a maneira de escrever, né? A maneira grega de escrever, a maneira hebraica de escrever. Essa carta tem bastante semitismos, que é um jeito hebraico de escrever, mesmo a carta sendo escrita em grego. Esta é uma característica que nas outras cartas de Paulo não aparecia. Esse jeito hebraico de escrita nas outras cartas de Paulo não aparece. Então, por esses três motivos eles questionam. Agora, quem defende a autoria de Paulo? Defende por quê? Primeiro, porque a carta começa falando Paulo, né? E começa se apresentando Paulo que escreve, porque, segundo as pessoas, começa a escrever com o codinome Paulo. Segundo, os temas importantes, centrais da carta, eles têm consonância, eles estão também escritos em outras cartas que são comprovadamente de Paulo. Por exemplo, o fato de sermos membros do corpo de Cristo. Fala muito nessa carta e está presente em outras cartas. A questão da unidade. Fala muito aqui e também está em outras cartas. A questão de Cristo ser a cabeça da igreja e nós sermos os seus membros. Fala em outras cartas. A questão dos pagãos. Volta aqui a questão dos pagãos. Eles são tão herdeiros quanto os judeus no reino de Deus. Então são questões que, de uma forma muito harmoniosa, aparecem em outros escritos comprovadamente de Paulo. Então, por isso, esta
esta linha, né, de estudiosos defende a autoria dessa carta a Paulo. Bom, de qualquer maneira, a carta continua sendo inspirada e muito oportuna para aquela época e para nós hoje. A carta tem apenas 6 capítulos, que é dividido em 2 partes. Uma primeira parte com uma estrutura litúrgica, levando a reflexões teológicas. E uma segunda parte, uma estrutura mais prática, mais catequética, levando algumas exortações e recomendações de como devemos viver o cristianismo. Tá? Então ela é dividida em 2 partes. Para quem esta carta foi escrita? Aqui também cabe um pouco de reflexão aqui. O cabeçalho da carta está escrito assim, né? Paulo, aos santos e fiéis em Jesus Cristo. É assim que está o começo da carta. E por causa disso ficou-se, né, pensando que não necessariamente era direcionado a uma comunidade, mas a uma região. No século II, lá pelos anos 100 e tanto, encontrou-se aí uma cópia que dizia: Paulo, aos santos e fiéis em Jesus Cristo que estão em Éfeso. E um pouquinho mais tarde descobriu-se um outro escrito que dizia assim: Paulo, aos santos e fiéis em Jesus Cristo que estão na Laodiceia. Então, são os 3 inícios aí, os 3 cabeçalhos iniciais desta carta. Não é simplesmente uma carta, é um documento sobre a doutrina cristã. Ele é muito profundo. Escrito, né? Essa carta, esse documento foi escrito muito mais do que para uma comunidade, foi escrito para uma região. Que região é essa? Para a região do Vale do Rio Lico, na Ásia Menor. Esta região era composta por comunidades como os Colossos, né, os Colossenses, Laodiceia, Hierápolis e Éfeso, entre outras. Tanto é que na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 16, está escrito assim, presta atenção. Depois que esta carta tiver sido lida entre vós, falando para os colossenses, fazei-a ler também na igreja de Laodiceia. Lede vós também a carta que escrevi aos de Laodiceia. E no rodapé da Bíblia de Jerusalém está escrito assim: as cartas de Paulo deviam ser lidas diante de todos os irmãos e depois comunicadas às regiões vizinhas. Aqui os colossenses receberão de Laodiceia, sem dúvida, a que chamamos Epístola aos Efésios. Interessante, né? Então a Epístola aos Efésios pode ter sido direcionada a uma região aí do Vale do Rio Lico, onde tinha algumas comunidades, inclusive a de Colossos e a de Éfeso, tá bom? Bom, esta carta foi escrita, como quase a maioria dos escritos do Novo Testamento, nessa época aí dos anos 50 até os anos 100, esta carta foi escrita para um ambiente de hostilidade religiosa, né? Com muita informação gnóstica, com muita heresia, com muita filosofia diferente, com muita maneira de pensar e também com muita tradição judaica. Então esta carta foi escrita para catequizar, para ensinar os cristãos. E ela só pode ser entendida com o pensamento cristão, né? Porque ela fala do corpo de Cristo, da igreja, então ela só pode ser entendida desta forma. Ela tem três assuntos principais, 3 temas principais. A preocupação com a paz.
Então, a gente vai entender, inclusive a paz e a unidade andam juntos, e por isso que ele fala de que somos um em Cristo, que Cristo nos uniu e tudo mais, é muito bonito. O segundo tema é o papel do ressuscitado, de Jesus Cristo. E aí é uma evidência que estava sendo escrito para um ambiente onde a fé estava ameaçada, a fé no ressuscitado estava ameaçada. Então, o gnosticismo, né, que falava que Jesus não foi homem, né, ele só foi Deus. Mas é um problema sério, que se ele não foi homem, como que ele morreu e ressuscitou? Então, a preocupação de informar, de falar a ação do ressuscitado, Jesus ressuscitou. E o terceiro ponto é a prática cristã, é a praxis cristã diária. Tanto é que ele termina falando disso, de como viver a religiosidade, como viver o cristianismo. Ele mostra bastante que Cristo é a cabeça da igreja e nós, como membros, somos membros do corpo de Cristo, então somos igreja. E ele termina a carta falando da família como a igreja doméstica. Isso é muito bonito de perceber. Ele fala da igreja e do relacionamento entre marido e mulher, filhos e pais e tudo mais, que é a prática cristã. E também ele termina a carta falando aquela conhecida, né, oração da armadura do cristão, e que é justamente a maneira de viver a bom termo a nossa vida em Cristo Jesus. Inclusive, a mensagem que ele traz é justamente essa: olha, se a luta é dura, a vitória é certa. Que Deus te abençoe, uma boa leitura, faça bom proveito da carta aos Efésios, fique na paz. Tchau, gente!